E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula de microeconomia. A aula de hoje então sobre teoria dos jogos, né? E dando continuidade aí para o nosso entendimento dos mercados. A gente precisa de teoria dos jogos, na verdade, por conta disso, né? Para entender a dinâmica de inter-relação de algumas firmas, na qual, para entender essa inter-relação, é importante, né, a gente entender a teoria dos jogos, que nada mais é que a interação entre dois ou mais agentes de maneira estratégica. Vamos definir isso melhor agora. Então, o conceito de teoria dos jogos, né, de maneira formal, os agentes ou jogadores agem e tomam decisões racionais, então a hipótese racionalidade continua, envolve decisões estratégicas entre agentes econômicos. Na verdade, na teoria dos jogos pode ser qualquer tipo de agente, né, qualquer tipo de entidade, a inter-relação num jogo entre eles. Mas obviamente no nosso caso a gente vai estar falando dos agentes econômicos, né? Os jogadores tomam decisões estratégicas em busca de determinados benefícios. Então aí a ideia de buscar um bem, um benefício, um lucro, essa vai ser é o nosso norte desde o princípio, continua sendo, né? Então, os agentes econômicos buscam maximizar a sua utilidade, buscam maximizar o lucro, buscam otimizar, então, os recursos para chegar no resultado. Então, aqui em teoria de jogos, essa ideia continua valendo, continua válida, né? E o que é então esses conceitos menores? Que é a estratégia, então é o conjunto de escolha que os jogadores podem tomar. Então tu tem um conjunto de escolha, a estratégia é aquela escolha que vai te levar a determinado resultado. Aí o resultado é o que a gente chama aqui em teoria de jogos de payoff, né? É o resultado alcançado com o conjunto de estratégias escolhidas pelos participantes do jogo. Claro que o payoff ocorre quando os dois ou mais participantes tomam cada um suas estratégias, e aí o conjunto dessas escolhas, dessas estratégias, vai levar a um payoff, a um ganho, né? Ou até mesmo perda para os participantes. Portanto, é possível montar um mapa de possibilidades e resultados para entender os desfechos de um jogo. Quando se trata de um jogo estático ou instantâneo, é comum se utilizar a matriz de payoffs ou matriz de ganhos do jogo, tá? Então, quando a gente fala de matriz de payoffs, lembre-se que é a matriz de ganhos, né? A forma matricial de um jogo, ela se dá da seguinte forma, tá aqui, ó, que é uma matriz de um jogo. Então, você tem o jogador 1, o jogador 2, podem ver que cada um tem suas estratégias, né? A estratégia 1 e 2 do jogador 1, a estratégia 1 e 2 também do jogador 2. E o conjunto ou combinação, digamos assim, dessas estratégias levam a payoffs diferentes, levam a resultados diferentes, que podem, como eu falei para você, ser ganhos ou perdas para os jogadores. Essa é a ideia. Então, assim a gente consegue dinamizar, lembrando que é um jogo estático, instantâneo, né, onde eles tomam, os jogadores, as decisões de forma simultânea. Então, uma forma de definir esse jogo que ele é um jogo simultâneo, e aí chegando no único resultado. Olha como exemplo, os dois, por exemplo, jogadores, né, apostando R$5 num jogo de par e ímpar, em que o jogador, o indivíduo 1 escolhe par e o 2 escolhe ímpar. Então, se a gente colocar os resultados na mesa, quando o indivíduo 1 escolhe par e o indivíduo 2 escolhe par, que aí é simultâneo ao mesmo tempo, aí o resultado par-par é par, tendo como ganho, então, para o indivíduo 1, R$5, e perda para o indivíduo 2 é R$5, que seria a escolha par-par, esse payoff aqui, ó. Vocês podem ver, tá vendo? Entre esses parênteses. Então vejam que o ganho do jogador 1 vai estar à esquerda, né, que é esses R$5 que ele ganha, e a perda do jogador 2 está à direita, que é esses menos R$5 que ele perde. Então, da mesma forma, por exemplo, se for ímpar, 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 é um resultado par, né? Cada um botando 3 vai dar 6. Então, o que acontece?
Mesma coisa, jogador do lado de jogador 1, que é o lado esquerdo, ganha 5, jogador 2 perde 5. Agora, se der par e ímpar, ou ímpar e par, que é essas duas outros payoff, aí se inverte no jogador 1 perde 5 e o jogador 2 ganha 5. E aqui a mesma coisa, como vocês podem ver. Ok, pessoal, então é assim que se interpreta a matriz de resultados ou a matriz de payoffs, né, de um jogo, tá? Tranquilinho, é relativamente fácil. A gente vai fazer isso mais de uma vez. Né? Então vamos para o conceito chamado de estratégia dominante. O que é isso? Um jogador típico procura escolher a estratégia que lhe traz o melhor ganho possível. Essa é a nossa hipótese, né? Portanto, aquelas estratégias em que os ganhos são maiores que as demais estratégias são consideradas estratégias dominantes, porque aí essas estratégias vão ser sempre escolhidas em detrimento das demais. Então, se tem uma estratégia que tem maiores ganhos em relação às outras, essa vai ser a estratégia dominante. E o que isso resulta, né? Dessa forma, uma estratégia dominante elimina a possibilidade do jogador escolher qualquer estratégia no jogo, qualquer outra estratégia no jogo. Ele vai jogar sempre a estratégia dominante. Então a gente já sabe e podemos dizer que aquela estratégia ela é dominante e também eu não coloquei aqui, mas também uma hipótese é que a estratégia que não é utilizada, que o jogador nunca joga, é a estratégia dominada, tá ok? Então não botei tantos conceitos assim para não ficar muito cheio de detalhes, assim, ok? Mas se a gente fosse aprofundar mais nisso, essa seria uma... Bom, então assim, exemplo. Considere que duas firmas podem escolher as opções de produtos A, que são os produtos de alta qualidade. Então, a firma 1 e a firma 2 elas podem optar por esse tipo de produto e colocar no mercado. Ou B, que são produtos de baixa qualidade, porém são baratos. Então, tem o seguinte, né? São estratégias. Tanto a firma 1 quanto a firma 2 podem colocar no mercado os produtos delas e elas podem escolher colocar produtos de alta qualidade, que são mais caros, né? Tem um custo maior para produzir, para deixar eles com qualidade, e produtos de baixa qualidade, porém mais baratos. Então essas são as estratégias da cada firma e essas duas firmas estão concorrendo, vamos supor, por esse mercado. Então os retornos para ambas as firmas de cada possibilidade está descrito na matriz de payoffs que a gente vai ver agora. Aqui, ó. Esse é o ganho ou perda. Perda não, né? Mas a magnitude de cada ganho conforme a estratégia de cada firma. Então é o seguinte. Firma 1 pode escolher A e B, firma 2 pode escolher A e B. Então como é que a gente analisa esse jogo? Eu vou colocar aqui, como vocês podem fazer, vamos pegar a firma 1 e analisar as escolhas dela. Para isso a gente precisa imaginar a tomada de decisão da firma 2. Então veja bem, se a firma 2 escolhe A, eu vou até anotar aqui com a canetinha, para ficar bem claro para vocês. Digamos que a firma 2 escolhe A, tá? Aí o que acontece? A firma 1 ela pode escolher A e ganhar 5. Lembre que o ganho dela está lá da esquerda, ali dos parênteses. E ela pode escolher B e ganhar 2. Obviamente que ela vai escolher A, né? Se caso a firma 2 jogar A, então a firma 1 escolhe A. Agora vamos supor que a firma 2 venha escolher B. Se a firma 2 escolhe B, aí vocês vão lá na coluna B e vejam que se a firma 1 escolher A, ela ganha 6, e se ela escolher B, ela ganha 1. Então, pessoal, ela vai escolher ganhar 6. Então, veja bem, tanto se a firma 2 jogar A, ou se a firma 2 jogar B, eu até esqueci de marcar aqui, ó, a firma 2 joga B, a firma 1, vai estar jogando sempre a estratégia A. Então podemos dizer que a estratégia A é uma estratégia dominante para a firma 1, tá? Portanto, a estratégia A é uma estratégia dominante para a firma 1. Vamos analisar a firma 2 agora, tá ok?
Então, a firma 2 a gente precisa fazer a mesma coisa. Vamos supor as ações da firma 1 e quais as possibilidades da firma 2. Eu vou até, não sei se eu mudo de cor aqui, vou botar numa cor roxa aqui, que eu vou marcar agora a firma a firma 2 agindo conforme as ações da firma 1. Então, se a firma 1 escolhe A, vou botar aqui, ó, firma 1 escolhe A, tá? O que vai acontecer? A firma 2 pode escolher A e ganhar 5, ou pode escolher B e ganhar 4. Então, a firma 2 escolhe A e ganha 5, tá? Porque é o maior retorno que ela tem, dado que a firma 1 escolheu A. Agora, se a gente supor que a firma 2 escolhe B, né? O que vai acontecer? Se a firma 2 escolhe B, então a firma 1 escolhe B, desculpa. Então a firma 2 vai olhar para o payoff e sabe que se escolher A vai ganhar 2, mas se escolher B vai ganhar 2 também. Então ela é diferente entre jogar A ou jogar B. Ela tanto faz nesse caso, se a firma 1 jogar B, porque ela ganha a mesma coisa em ambos, então ela é indiferente, né? Não tem porquê, porque jogar numa ou noutra não tem um atrativo maior. Então, pessoal, neste caso, quando isso acontece, em que uma das firmas ela pode jogar ou não em uma das opções, e a gente sabe que no caso da firma 1 jogar A, a firma 2 vai então jogar A, então a gente diz que a estratégia A é fracamente dominante para a firma 1, tá bom? Desculpa, pessoal, é fracamente dominante para a firma 2, tem um erro ali, eu vou corrigir depois, firma é fracamente dominante para a firma 2, né? Vocês entenderam agora, porque a firma 2, se ela jogar A, ela vai ter um ganho maior em relação a B, somente se a firma 1 jogar A. Em relação à firma 1 jogar B, ela tanto faz. Só que como ela é um jogo simultâneo, ela não sabe o que a firma 1 pode jogar, para ela é maior vantagem, então, jogar A, onde, se caso a firma 1 jogar A, ela ganha mais. Então, a gente diz que essa estratégia é fracamente dominante para a firma 2. Então, já deu para notar que existe um equilíbrio ali, né? Onde é que está esse equilíbrio? Bom, dado que a firma 1 sempre vai jogar A, por que ela sempre vai jogar A? Porque a gente acabou de ver que a estratégia A é dominante para a firma 1. Se a estratégia A é dominante para a firma 1, ela sempre vai jogar A. Então a firma 2, sabendo que a firma 1 sempre vai jogar A, então ela vai fazer a escolha de jogar A também, porque aí ela tem o maior retorno. Então o equilíbrio para as duas firmas vai se dar aqui, nesse ponto aqui, que é ambas ganham 5, tá ok? Ambas vão escolher colocar então produtos A no mercado. E aí, pessoal, como vocês podem ver, esse é o melhor ganho possível para ambas nesse jogo. Então, por isso que esse tipo de equilíbrio, quando é o melhor, mais eficiente para ambos, a gente diz que isso aqui é vou botar aqui, ótimo. Vou escrever aqui. Vamos lá. Um ótimo até que eu tô melhorando um pouco, né? Difícil pegar a manha de Pareto. Agora já foi só falar. Foi só eu falar. Hein? Ótimo de Pareto. Não deu tempo de fazer todos os... Bom, ótimo de Pareto. Vou botar aqui embaixo também o equilíbrio do jogo Corre 5, que ele é um ótimo de Pareto. O que é isso, ótimo de Pareto? Né? É isso que a gente vai definir agora. A gente vai ver que é um equilíbrio eficiente, é o equilíbrio mais eficiente desse jogo, onde ambos têm o maior retorno possível, ambos os jogadores. Então, por mais ou menos assim, a gente pode definir um equilíbrio ótimo de Pareto. Mas vamos lá definir melhor isso. O equilíbrio Pareto ótimo, em homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto, que é um neoclássico, né? Parte do princípio no qual os indivíduos querem otimizar seus ganhos através das suas ações.
e da forma mais eficiente possível para que não ocorra desperdício. Então, podem ver que é exatamente um legítimo pensamento neoclássico de um legítimo neoclássico, né? Esse economista lá do início do século XX, né? Que fez essa definição. Mas uma definição clássica dele, que fica mais bem construída, né? O que esse equilíbrio quer dizer é essa aqui. O ótimo de Pareto constitui a seguinte máxima: no equilíbrio ótimo, não é possível melhorar a situação de um jogador sem piorar a do outro. Ou de uma forma mais geral, você pode colocar da seguinte forma: que no equilíbrio ótimo de Pareto, não é possível melhorar a situação de um jogador sem piorar a dos demais, tá? Então, é o melhor, é um ótimo social, que se diz até às vezes, porque é o ótimo para todos. É o melhor que em grupo se pode chegar. Mas, talvez, um indivíduo pode até melhorar essa situação em relação aos demais, mas para ele fazer isso, ele teria que, então, piorar a situação de outro jogador. Por exemplo, o ponto B, se vocês olharem o ponto B, vou marcar ele aqui, olha, ele é um ponto em que claramente você pode ver que a firma 1 ganha mais do que o equilíbrio, ela ganha 6. Contudo, para ela ganhar 6, a firma 2 ganha menos, né? Ela ganha 4 em relação a 5, cara. Então, pessoal, claro que é possível melhorar, ter um ótimo individual melhor. Só que esse ótimo individual melhor, ele, na verdade, é possível somente piorando a situação de algum outro, né, indivíduo. Essa é a ideia que está por trás do ótimo de Pareto. Bacana, legal. Então, bora lá. E o dilema dos prisioneiros. Isso aqui é famoso, né? Tem várias versões, várias formas, né? Eu gosto de uma até que eu conto a história, até posso contar essa história aqui, dos dois. A história é a seguinte, né, que essa história eu vi, a primeira vez que eu aprendi esse dilema, eu vi essa história, agora eu passo ela sempre. Eram dois indivíduos viajando na antiga União Soviética e indo num trem, né, para a Europa Ocidental. Só que antes de sair do território da União Soviética, a KGB intercepta o trem e pega. Só que acontece o seguinte, né? Ela sabe que entre esses dois indivíduos, um é músico e o outro é um espião, disfarçado de músico. Só que ela não sabe bem quem é quem. Então ela diz o seguinte: olha, eu vou interrogar vocês estão separados. E a proposta é o seguinte: vocês vão pegar vocês vão ser presos de qualquer forma. Então, assim, fiz o quadro. No quadro, eles são presos de qualquer forma. Mas, se você confessar, você vai ter tantos anos. E se você não confessar, você vai ter outros anos. Como eu não sei se você é ou não inocente, então depende do outro se ele vai confessar ou não. Tá? Então, ela faz uma cadeia de possibilidades dados se um ou outro confessar ou não. Então, aí como é que fica isso? Então eu fiz de uma forma mais simples, essa ideia não botei da forma como eu falei para vocês agora, fiz de forma genérica. Imagine dois suspeitos, imagine que dois suspeitos são presos pela polícia, mas não se sabe se são culpados. No interrogatório, os agentes policiais dão as seguintes opções para ambos. Então tá aí o jogo, né, de como é que seria. Se confessa, se não confessa, de um prisioneiro 1 e do prisioneiro 2. E aí são os anos de prisão que eles vão ficar. Vejam bem que vão ser presos de qualquer forma, se confessar, se não confessar, mas aí tem uma penalidade maior também, se um confessa, o outro não confessa. Se ambos confessam, cada um vai pegar 6 anos. Se ambos não confessam, cada um pega 3 anos, não se sabe se eles são inocentes ou não. Agora, se um confessa e o outro não, aí aquele que não confessa pega 10 anos e o que confessa pega menos 2 anos, e assim vice-versa. Então aí você pode, antes de mais nada, ver qual é o equilíbrio mais eficiente para ambos.
Bom, não precisa ir muito longe, podemos ver que o equilíbrio mais eficiente para ambos seria o equilíbrio -3, que eles ficam ambos presos por menor tempo, né? Como a gente viu. Seria um Pareto ótimo. Então, esse aqui é o nosso... não vou escrever aquilo de novo aqui. É o Pareto ótimo, pessoal. Tá? Esse 3 é o mais eficiente. Tá, mas será que é isso que acontece mesmo? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos analisar o jogo. Vou apagar isso aqui. E vamos ver se... o que acontece. Tá. Vamos supor, então, que as opções do prisioneiro 1, dado as ações do prisioneiro 2. Então, se o prisioneiro 2 confessa, pessoal, o que o prisioneiro 1 vai avaliar? Ele vai avaliar se ele confessa e fica 6 anos preso, ou se ele não confessa e fica 10 anos. Ele vai preferir confessar e ficar 6 anos. Agora, se o prisioneiro 2 não confessa, aí a avaliação do prisioneiro 1 vai ser ele confessa e fica 2 anos, ou ele não confessa e fica 3 anos. Então ele vai preferir confessar e ficar 2 anos. Agora vamos olhar o outro lado. Vamos supor que o prisioneiro 1 confessa. O que o prisioneiro 2 vai avaliar? Ele vai avaliar se ele confessa e fica 6 anos, ou se ele não confessa e fica 10. Ele vai confessar e ficar 6. Agora vamos imaginar que o prisioneiro 1 não confessa. Se o prisioneiro 1 não confessa, o prisioneiro 2 vai avaliar confessar e ficar menos 2 anos, ou não confessar e ficar menos 3. Ele vai preferir confessar e ficar menos 2. Então veja que o equilíbrio aqui se dá em confessar. Ambos confessam. Mas como assim ambos confessam? Você acabou de falar que o Pareto ótimo era -3, -3. Claro, Pareto ótimo é os dois ficarem apenas 3 anos cada um. Então, por que diabos aconteceu de eles escolherem ficar ficar 6 anos presos cada um? Aí, pessoal, a gente está entrando numa outra seara. Olha só. A gente sabe que o payoff ótimo é o equilíbrio ótimo de Pareto, é claro, que é o -3, -3, o Pareto ótimo. Ok, a gente já definiu isso. Contudo, para ambos os prisioneiros, confessar é a estratégia dominante. A gente acabou de ver que é dominante para o prisioneiro 1 confessar e dominante para o prisioneiro 2 confessar. Ele, no final das contas, tem um menor tempo de prisão em comparação a não confessar. E essa é a questão, né? A estratégia dominante leva para um equilíbrio não necessariamente eficiente. Então, pessoal, o equilíbrio, o payoff agora é -100, -6, no entanto, ele não é eficiente. Mas então que equilíbrio é esse? Ele pode não ser um equilíbrio de Pareto ótimo, contudo, ele também tem um nome próprio. Esse equilíbrio é o equilíbrio de Nash, pessoal. O verdadeiro equilíbrio Nash está aí. Então, o equilíbrio -6, -6 não é Pareto ótimo, porém é um equilíbrio de Nash. Por isso que o equilíbrio de Nash também é chamado de equilíbrio subótimo, né? Que ele, na verdade, é um equilíbrio que é bom para ambos, mas não é o equilíbrio mais eficiente, tá? Porque veja bem, você ainda está pensando, mas por que eles não vão para não confessar, não confessar? Porque imagina que um indivíduo resolve não confessar. Ok, o outro indivíduo pode avaliar o seguinte, ele não sabe se ele vai confessar ou não, mas se ele não confessar, e se ele confessar, ele sabe que ele vai pegar 2 anos e não 3. E ele não quer correr o risco de não confessar e o outro resolver confessar e ele acabar pegando 10 anos. Então o risco é muito grande, né? Acaba sendo, então, muito mais eficiente não, né? Mas muito mais compensador você confessar e garantir que você vai ficar entre 6 e 2 anos e não entre 3 e 10. Essa é a ideia, né? Um equilíbrio acaba sendo um equilíbrio não eficiente, mas é um equilíbrio estável, um equilíbrio de Nash. Por quê? Porque ambos estão, na verdade, utilizando as suas estratégias dominantes. Isso é fundamental.
Então veja bem, equilíbrio de Nash. Em homenagem ao matemático americano John Nash, que a gente vai ter até um vídeo no final dessa aula, né? Ocorre quando ambos os jogadores definem suas estratégias e não têm incentivos para mudar de posição. Dessa forma, é constituído o equilíbrio de Nash em jogos não cooperativos. Então, veja bem, o incentivo maior é eles confessarem e não irem para o fato de nem tentarem não confessar. E veja bem, eu falei que eles não fazem acordo entre si. Existe também a possibilidade de você deixar ambos conversarem, tá? E ambos podem chegar lá na conclusão, não, eu não confesso, tu não confessa. E aí voltarem cada um lá para a sala e aí fazer o interrogatório, mesmo assim eles se confessarem. Por quê? Porque incentivo maior é eles confessarem, mesmo que o outro não confesse. Ou seja, o incentivo é a traição em relação ao outro, e confessar. Essa é a ideia, né? Então veja bem, outra forma de averiguar o equilíbrio Nash é quando ambas as estratégias dominantes dos jogadores convergem para um equilíbrio estável, que é o que ocorre. Neste caso, o equilíbrio pode ocorrer mesmo que essa não seja a opção com maiores ganhos para os participantes. Isto é, o equilíbrio de Nash nem sempre é Pareto ótimo. Então vamos para um outro exemplo, né, que é esse aqui, para averiguar isso aí. Mas veja bem, o Pareto ótimo, ele normalmente é um equilíbrio de Nash. Ele pode ser um equilíbrio de Nash. Mas nem todo equilíbrio de Nash é um Pareto ótimo. Essa é uma ideia bem forte. Vamos ver esse caso aí. Jogador 1, jogador 2 e suas estratégias. Olha bem, vamos supor que o jogador 2 define então a estratégia 1. O que o jogador 1 vai fazer? Ele vai avaliar, jogar a estratégia 1 e ganhar 2, e a estratégia 2 e ganhar 1. Ele vai preferir vir para a estratégia 2, tá? Vamos supor agora que o jogador 2 jogue a estratégia 2. Aí o jogador 1 vai avaliar, jogar a estratégia 1 e ganhar 4, jogar a estratégia 2 e ganhar 3. Ele vai preferir, obviamente, o maior ganho é jogar a estratégia 1 e ganhar 4. Ok? Agora vamos avaliar o contrário. O jogador 2 em relação às ações da estratégia do jogador 1. Digamos que o jogador 1 jogue a estratégia 1. Aí o jogador 2 vai avaliar jogar a estratégia 1 e ganhar 3 ou jogar a estratégia 2 e ganhar 2. Então ele vai preferir jogar a estratégia 1 e ganhar 3. Bom, e se o jogador 1 jogar a estratégia 2, o jogador 2 vai avaliar jogar a estratégia 1 e ganhar 5 ou jogar a estratégia 2 e ganhar 4. Ele vai jogar a estratégia 1 e ganhar 5. Então veja bem que sempre o jogador 1 joga a estratégia 1, a estratégia dominante para ele, e sempre o jogador 2 joga a estratégia 2, ou melhor, joga a estratégia 1, que é a estratégia dominante para ele. Então veja bem que aqui está o equilíbrio. E esse a gente já sabe, é o equilíbrio de quem? Vou tentar escrever aqui um. Vamos nós. Equilíbrio, vou passar aqui de Nash. Ok. Equilíbrio de Nash. Bacana. Tá aí o equilíbrio de Nash, coisa e tal. Só que, claro, a gente pode ver que outro equilíbrio aqui, ó, é maior para ambos. Olha aqui esse equilíbrio aqui embaixo. Se ambos jogassem a estratégia 2. O jogador 1 ganharia 3 e o jogador 2 ganharia 4, que é mais eficiente que o equilíbrio Nash. Então, esse aqui é o que? É o equilíbrio. Vamos nós de novo. Equilíbrio ótimo de
Por isso que vale a pena passar um tempo fazendo mais efeito, né? Criando isso aqui, porque para ótimo de parede, tá bom. Então temos ali, né, o equilíbrio de Nash, que é onde tende o jogo, o equilíbrio estável. Ambos os jogadores vão jogar sua estratégia dominante e vão para o equilíbrio de Nash, mesmo ele não sendo o mais eficiente. O mais eficiente, nós já sabemos, socialmente melhor, inclusive, é o ótimo de Pareto, onde ambos ganham mais. Mas os incentivos para os jogadores é não jogar essa opção, é jogar nessa estratégia dominante, chegando no subótimo, explicado para vocês, como eu disse, como o equilíbrio de Nash. Não quer dizer, naquele primeiro jogo que fizemos, inclusive, pessoal, se vocês voltarem lá, vocês podem ver que ele é tanto o equilíbrio de Nash quanto o ótimo de Pareto, tá bom? Pode acontecer de forma separada, mas também pode acontecer de forma junta. Mas não há nem sempre o equilíbrio ótimo de Pareto tem que ser equilíbrio de Nash. Beleza? Bora lá. Mas olha só, pode acontecer outras coisas também, né? Como múltiplos equilíbrios. Olha bem, o problema é comum em jogos não simultâneos e não cooperativos. É a possibilidade de estratégias dominantes não convergir para um único payoff de equilíbrio. Bom, mas esse jogo aqui é simultâneo, né? Lembrando disso. Então considere o seguinte, olha só. Vamos avaliar então, né, esse jogo aí. Vamos lá, como a gente está fazendo? Vamos supor o jogador 1, 2, joga estratégia 1. Então o jogador 1 vai avaliar entre jogar 1 e 2. Obviamente ele vai jogar 2. 1, desculpa, vai jogar 1. Por quê? Porque ele vai entre 6 e 4 e ele vai escolher 6. Se caso o jogador 2 jogar a estratégia 2, aí o jogador 1 vai olhar para a estratégia 1 e ele ganha 3. A estratégia 2 ele ganha 5. Então agora ele vai jogar 2, pessoal, não vai jogar. Sim, não vai jogar 1, tá? Então, vamos avaliar agora o jogador 2. Se o jogador 1 jogar a estratégia 1, o jogador 2 vai avaliar entre a estratégia 1 e ganhar 7, a estratégia 2 e ganhar 3. Ele vai jogar estratégia 1 e ganhar 7. Agora, se o jogador 1 joga a estratégia 2, o jogador 2 vai avaliar jogar a estratégia 1 e ganhar 2, jogar a estratégia 2 e ganhar 3. Então ele vai preferir a estratégia 2 e ganhar 3. Opa! Então dá para ver que temos esse equilíbrio aqui, mas também temos esse equilíbrio aqui, pessoal. Tá? 2 equilíbrios. E agora? Como é que resolve isso, né? Não chegamos num equilíbrio, podemos dizer. Ainda mais que esses jogadores estão jogando de forma simultânea. Essa é a questão. Só que se o jogador 1 escolhe a estratégia 1, o jogador 2 escolhe a estratégia 1, mas se o jogador 1 escolhe a estratégia 2, o jogador 2 também escolhe a estratégia 2. Isso que leva os dois equilíbrios. E o contrário é verdadeiro, constituindo assim 2 equilíbrios de Nash. Aqueles 6 e 7 e os 5 e 3, como a gente viu. Bom, pessoal, e aí a gente tem um problema, então, né? Não chegamos a um único equilíbrio estável. Neste caso, não é possível definir qual equilíbrio será estável neste jogo, pelo menos não em jogos simultâneos de estratégia pura. E aí que vai, então, a teoria dos jogos, tendo que achar novas saídas, né, para esse tipo de evento. E aí o que acontece é o seguinte: jogos sequenciais. Se os jogos for sequenciais, é uma saída, mas ele tem um porém, ele deixa de ser simultâneo, então, né? Ou seja, em jogos simultâneos, as decisões de jogadores ocorriam em instante único, né? Por isso que é simultâneo, por definição. Contudo, existe outra categoria de jogos na qual as decisões podem se dar em ordem específica para cada participante. Estes são chamados os jogos sequenciais. Em jogos sequenciais, cada jogador escolhe sua estratégia num momento específico. Portanto, uns jogadores iniciam o processo de escolha de sua ação, seguido pelos demais jogadores consecutivamente. Neste caso, a melhor forma de descrever as ações, estratégias e payoffs do jogo é através da área de decisão. Bom, a gente descreveu os jogos simultâneos usando essa tabelinha, né, essa planilha aí que são a matriz de payoffs.
tá? Já que são simultâneos, a gente sabe que a gente chegava num equilíbrio estático ali naquele momento, mas ambos tomavam uma decisão ao mesmo tempo. Lembra do jogo par e ímpar. Agora, a árvore de decisão ela é uma descrição melhor, digamos assim, dos jogos sequenciais, né? Porque tu tem uma diferenciação entre quem joga primeiro e quem joga depois. Então vamos lá ver a árvore de decisão. Uma árvore de decisão indica o caminho que as estratégias dos jogadores podem seguir, dada a ordem de escolha estabelecida, conduzindo como resultado final os próprios payoffs do jogo. Então veja aqui uma árvore de decisão típica. Ela é assim. Então olha só, podem ver que o jogador 1 ele toma então a decisão inicial, que pode ser sua estratégia 1 ou sua estratégia 2, levando então a próxima rodada, digamos assim, que seria a tomada de decisão do jogador 2. Que ele também pode escolher sua estratégia 1 ou sua estratégia 2 e chegar a determinado payoff. Então veja bem que o jogador 1 define para que caminho, digamos assim, vai levar a sua escolha, e depois isso vai definir também quais as possíveis escolhas para o jogador 2. Então digamos que o jogador 1, pessoal, e para fazer isso, cada ponto desses é um ponto de decisão, assim. Então a gente chama esses pontos, na verdade, de nós de decisão, um nó de decisão, onde cada jogador escolhe a sua estratégia. Então, nó de decisão é o ponto de escolha entre duas ou mais estratégias, né? E o método de solução, então, para esse tipo de jogo, também tem um método de solução específico, né? Para a gente chegar ao equilíbrio dele, digamos assim, que é o que se chama de indução retroativa. Você vai lá para o final do jogo e volta até o início para saber qual é a melhor decisão para o jogador 1 tomar. Então, veja bem, primeiro a jogar refaz os passos dos demais jogadores e escolhe a melhor estratégia. Então vamos supor que o melhor payoff para o jogador 1 esteja aqui. Vamos só supor, né? O valor que esteja nesse payoff aqui. Bom, então ele sabe que para chegar que o jogador 2, estando nesse nó de decisão, ele vai tomar esse payoff, né? Ele vai escolher esse payoff. Bom, então sabendo disso, né, ele simplesmente volta a seu nó de decisão inicial e toma como estratégia a estratégia 2 para chegar até aquele payoff, dado que ele sabe que o caminho, né, na qual o jogador 2 vai tomar é jogar a estratégia 1 e chegar necessariamente àquele payoff ali. Bacana, pessoal? Legal? E esse payoff também, então, vai ser um equilíbrio de Nash para esses jogadores aí. Beleza? Então vamos usar como exemplo assim, o jogo que a gente viu na matriz, porque é possível pegar uma matriz e trazer aqueles dados para a árvore de decisão, digamos assim. Então bora lá. Então é possível passar um jogo da forma matricial para a árvore de decisão. Então vamos pegar aquele jogo que a gente está tendo esse problema, porque ele não tinha um equilíbrio definido, e vamos passar para a árvore de decisão. Está aqui, ó. Supondo que o jogador 1 joga primeiro, aí como a gente passa, né? Olha só, se o jogador 1 jogar a estratégia 1 e o jogador 2 jogar a estratégia 1 também, vocês podem ver que o resultado necessariamente vai ser o payoff 6 e 7. Então você coloca lá embaixo o payoff 6 e 7. Agora, se o jogador 1 jogar 1 e o jogador 2 jogar a estratégia 2, então o resultado, o payoff vai ser 3 e 3. Então você coloca lá embaixo 3 e 3, ok? E assim por diante, você pode então pegar, né, supondo então o que joga o jogador 1 e depois o que pode jogar o jogador 2 para colocar na base os payoffs. Essa é a ideia de montar a árvore. Tá? Vou apagar aqui de novo. Vocês já entenderam como é que a gente monta. E aí é o seguinte, então vamos tentar escolher a melhor estratégia para o jogador 1 chegar no resultado que ele quer. Então vamos lá. Vamos supor, tá? Nesse caso, que o jogador 1 decide primeiro, e essa é uma questão também, então é um jogo sequencial, ele deixa de ser um jogo simultâneo.
e ele avalia as possíveis escolhas do jogador 2. Então veja bem, nesse nó de decisão aqui, o jogador 2 pode jogar a estratégia 1 e ganhar 7, como vocês podem ver ali, ou a estratégia 2 e ganhar 3. Então, necessariamente, o jogador 2 vai escolher a estratégia 1 porque 7 é o melhor ganho, é o melhor payoff para ele. Do outro lado, vocês podem ver também que nesse outro nó de decisão, o jogador 2 pode jogar a estratégia 1 e ganhar 2, ou jogar a estratégia 2 e ganhar 3. Ele vai preferir jogar essa estratégia na qual ele ganha 3, que é maior que 2. E agora, sabendo disso, o jogador 1, ele sabe então que ele pode escolher o payoff 6-7 ou 5-3, dependendo da estratégia que ele tomar. Se ele escolher a estratégia 1, ele vai para o payoff 6 e 7. Se escolher a estratégia 2, ele vai para o payoff 5 e 3. E analisando ambos os payoffs, ele sabe que ele ganha mais com esse payoff aqui, o 6 e 7, onde ele ganha 6. Então veja bem, sabendo disso, ele sabe que essa é a decisão do jogador 2, então é só ele voltar lá ao seu nó de decisão inicial e jogar a estratégia 1. E aí ele vai, né, chegar ao equilíbrio de Nash 6 e 7, esse vai ser o equilíbrio do jogo. Entendido, pessoal? Então é assim que se dá então a forma de resolver, né, o equilíbrio para uma árvore de decisão, né? Claro que através daquilo que a gente chama de indução retroativa. Essa é a forma. Você pegou o final do jogo e veio vendo quais os passos anteriores para chegar aonde seria o melhor resultado para aquele que joga primeiro. Então, jogar primeiro é muito importante nesse tipo de jogo, tá? Legal, pessoal? Claro que em relação à teoria dos jogos, a gente poderia se aprofundar mais, né, nesse tipo de... se aprofundar mais nesse tema, né? Tem outras formas, tem a questão de que nem sempre, depende muito de quem joga primeiro, no caso dessa forma da árvore de decisão. Existem outras formas de encontrar aquele equilíbrio, quando mesmo não tendo um único equilíbrio em estratégia pura. A gente pode tentar um equilíbrio probabilístico também, que aqui é chamado de estratégia mistas, em teoria dos jogos, né? Então há outras formas, só que a gente não vai se aprofundar, né? Isso aqui, na verdade, é uma visão inicial, introdutória, diria assim, de teoria dos jogos. Tá beleza, pessoal? Mas espero que com isso vocês tenham pelo menos uma noção de teoria dos jogos. Bom, a gente tem sim um filme que representa muito bem essa parte da teoria dos jogos, que é exatamente sobre a vida do matemático americano, aquele que está citado ali, que é o John Nash, que está citado sobre o equilíbrio, né, em jogos. Então, é claro assim, ó, eu diria para vocês olharem o filme na íntegra, é um filme maravilhoso. Ele ganhou o Oscar de melhor filme, ganhou melhor ator, melhor atriz. É aqueles filmes que são, assim, ó, fenomenais mesmo. Mas eu sei que há uma preguiça, até mesmo para ver filme, né? E as pessoas, pô, não quero ver um filme inteiro. Então, o que eu fiz? Né? Eu facilitei um pouco para quem é meio preguiçoso, ou pelo menos para depois a pessoa pensar, ver que o filme é bom mesmo e ir atrás. E fiz, assim, um mini filme, digamos assim, só com alguns trechos. Eu fiz um curta do filme, com os trechos principais para nós, assim, na verdade, que é a questão da teoria, desenvolvimento da teoria e tudo mais. Ele ganhou o prêmio Nobel de Economia, inclusive. Já estou dando spoiler, né? Mas então eu deixei aí para vocês verem. E aí ele explica ali a teoria. No filme é um pouco mais romantizado, bem mais romantizado, né? Mas tem uma explicação ali também, tá? Então eu vou deixar vocês verem esse filme aí e até o próximo, tá ok?